Bom dia, boa tarde, boa noite, Causos de Personal número 16. Sejam todos muito bem-vindos, professor Jones, o seu personal trainer. Ô produção, eu acho que eu vou trocar o nome de Causos de Personal para Causos do Jô. Porque quando o pessoal fala assim, Jô, é Jô de Jones, tá? Então assim, a gente começa o caos hoje com um tema muito polêmico. São exatamente 20 horas e 31 minutos desse momento aqui, no dia 12 de setembro, alguns dias aí para o meu aniversário, que é dia 18, tá? Já faço questão de lembrar, para que ninguém esqueça. E hoje contando causos de personal, o causo dos causos, não é verdade? Deixa eu arrumar aqui a Candid Camera aqui, para que você possa ter uma visão plena, bela e formosa. Eu tô rindo aqui porque a produção me faz rir antes da gravação, né? E semana passada eu tive um comentário muito legal de uma seguidora que falou assim: eu fiquei escrevendo enlouquecidamente pra você e você nem deu tchum pra mim. E aí eu expliquei que isso aqui é gravado, que normalmente eu costumo olhar rapidamente aqui, né? Os comentários que são feitos durante a gravação e depois eu revejo eles. Mas enfim, causos de personal número 16, como eu comentei no causos número 15, falei que ia fazer o causos dos causos e aconteceu muita coisa nos últimos 7 dias aí, desde da gravação da semana passada. Uma das coisas mais engraçadas que aconteceu, que eu preciso compartilhar aí, foi o primeiro caos dentro dos causos é sobre indicações profissionais, né? E quando eu falo de indicações profissionais, todo mundo que me conhece no dia a dia sabe que quando eu não consigo atender a determinada demanda de alunas e alunos, eu normalmente passo essas indicações para frente para pessoas que ou eu tenho conhecimento que podem ajudar ou que são da minha extrema confiança, mas isso acabou sendo literalmente um baque nesse final de semana. Uma das pessoas para quem eu indiquei, um dos colegas de trabalho, chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho isso para te contar, isso, né? Não dando nome aos bois. E aí aconteceu uma situação muito chata, que foi a de que a indicação não era tão profissional quanto a gente aguardava que fosse, né? Que apesar dos pesares, eu fiquei muito, né, chateado comigo mesmo, porque quando a gente indica de coração, para que se atenda a uma determinada demanda. Fato é que hoje eu tenho uma demanda aí de mais ou menos 4 a 5 pessoas em geral por mês que me procuram, mas como eu tenho horários restritos, isso me gera um conforto profissional de poder trabalhar, mas também me gera um pouco de desconforto quando eu vou indicar alguém. Então hoje eu passo uma peneira, passo um filtro muito grande sobre as pessoas para quem eu vou indicar, principalmente indicações profissionais de grande valia, né? Visto que quando a pessoa chega até o meu perfil no Instagram, ou ela vem através de uma indicação pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado, que a gente vai filtrando e tentando direcionar a pessoa que pode ajudar, que pode atender, nesse caso, a questão do atendimento de personal presencial, né? Eu vou pedir 2 segundos, que é só para fazer um ajuste de iluminação aqui, que eu acabei de descobrir que a iluminação está incorreta. E a gente faz o quê? Uma viradinha aqui, ó. E aí a iluminação corrige, depois a gente conversa. E aí, olha que legal, né? Quando a gente fala dessas indicações, é muito importante porque isso acontece em qualquer ocasião. Seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional. E isso me deixou bastante pensativo a respeito das indicações profissionais que às vezes eu posso, porventura, venha a dar. E é um tanto quanto complicado quando a gente fala da minha área, né? E aqui eu estou falando da área da educação física mesmo, como um todo. Pois a gente sabe que diferentes perfis de pessoas requerem diferentes perfis profissionais. Quem está acostumado a estar sob a minha tutoria, né, seja pelo modo presencial ou pela consultoria online,
tem um modus operandi, já está acostumado com o atendimento do Jones, né? De falar comigo, de conversar comigo, e que porventura eu dou o máximo de atenção personalizada possível. E isso se reflete no que é o meu trabalho. Fato é que as pessoas que seguem o perfil no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, enfim, elas tendem a esperar um comportamento, né? Esperar algumas ações pela minha parte. E, por vezes, essa expectativa ela gera um grande encontro com a realidade, né? Então, quando eu encontro, às vezes, com uma pessoa que fala assim, nossa, conheço você e te sigo no Instagram, e eu não olho para a pessoa como, tipo assim, você é só um número na minha lista, né? Pelo contrário, cada pessoa que passa aqui no perfil e deixa o seu recadinho, ou às vezes passa, eu visualizo e tal, para que eu entenda qual é a dinâmica do meu trabalho nas redes sociais. Então, a pessoa que é da rede social também é a pessoa da vida real. Então, os desaforos, às vezes as coisas, desavenças que eu conto aqui, eu conto na vida real também. E fato é que eu expus a situação do que aconteceu ontem, na segunda-feira, dia 11, fatídico dia 11, que uma pessoa me procurou para que tivesse, né, a oportunidade de treinar comigo e tudo mais. E eu conversei, francamente, dizendo sobre a agenda. Que a minha agenda ela é bem restrita hoje, por conta de compromissos profissionais e tudo mais. E que eu também tenho que dar muita atenção para o pessoal que trabalha comigo online, né? Visto que a dinâmica do meu trabalho é literalmente personalizar o treinamento. E a pessoa insistiu em falar de preço, né? Precificar o meu trabalho. E quando a gente vive nesse mundo capitalista, é normal que a gente precifique as coisas, precifique os serviços e não valorize, né? E aí, quando a gente falar de valor, é criar algo muito mais do que só um número precificado. E o fato ficou um tanto quanto tomou a proporção que tomou e me fez refletir muito sobre os 10 últimos anos, principalmente agora próximo do meu aniversário, por causa disso, porque de todas as formas, a gente tenta sair dessa saia justa, onde as pessoas estão acostumadas a valorizar o trabalho das outras pelo preço, e tanto que eu passo isso quando eu tenho que contratar serviços ou alguma coisa, eu falo assim, tá, mas me justifica o porquê que você está dimensionando o valor do seu trabalho através disso, né? Então, veja, eu preciso também entender a realidade da outra pessoa. Fato é que a pessoa ficou em... mas você não consegue me dar desconto? Baixa o preço. E ficou muito nisso. E aí eu fiquei me questionando, né, por vezes, assim, do quão dimensionável é o meu trabalho. Então eu fui fazer um retrospecto dos últimos 3 anos. 2, dos últimos 5 anos. Então eu fui postando fotos dos últimos 5 anos. Que é metade dessa jornada que começou lá em 2013. Fato é do que quando a gente faz a prospecção de carreira, normalmente como personal, muitas pessoas nem pensam no longo prazo. Elas costumam pensar nesse curto e médio prazo. E sempre que eu debato isso com os colegas de trabalho, eu vejo que isso é uma perspectiva geral da profissão, né? Como nós brasileiros, a gente não tem uma perspectiva do como é que eu vou estar daqui a 5 anos, como é que eu vou estar daqui a 10 anos. E eu fiquei muito pensativo a respeito sobre como é que foram os 10 últimos anos da minha jornada profissional, né? Eu tive uma transição de carreira ali em 2015, onde eu literalmente imergi, né? Eu literalmente caí de cabeça na educação física, e aí eu me desvinculo da aviação. E aí foi exatamente esse gatilho que eu postei nos stories, né? Eu fui colocando uma linha do tempo de pensar como que o meu trabalho foi se dimensionando ao longo do tempo. E aí você se pergunta, o que isso tem a ver com o começo da conversa sobre indicação profissional? Tem a ver que quando as pessoas conhecem o seu trabalho e dimensionam o seu trabalho, elas tendem literalmente a ter uma expectativa a respeito disso. Então, quando você indica essas pessoas, né, para trabalhar no seu lugar, que ali seria um lugar para você chegar, elas vão esperando a mesma coisa que elas estariam tendo comigo.
E às vezes não é o que acontece. E eu entendo, porque afinal de contas, pessoas conscientes como o que aconteceu, né, da indicação que houve, elas têm que desvincular esta imagem aqui, né, este ser profissional, para o outro profissional, que às vezes pode corresponder ou não às expectativas ou até superá-las, que é o que eu gosto de ver. Então é muito legal, por exemplo, quando eu vejo um colega que eu admiro o trabalho, por exemplo, não estou falando de um, né, para a gente contar nos dedos das mãos, quantos colegas eu consigo realmente ter um prazer de dizer assim, olha, você tem horário disponível para atender tal aluno? E aí cai nisso exatamente na minha admiração, e eu encontro com a pessoa, às vezes ela está dando aula e eu falo, olha, parabéns pela sua escolha, pelo profissional que está com você. Porque isso é validar o profissional e é o mínimo que eu também espero quando as pessoas olham para o meu trabalho, ser validado e reconhecido também. E a gente entra nesse espaço de que, por vezes, o ego se sobrepõe, o ego profissional se sobrepõe muitas vezes ao reconhecimento do outro e acaba invalidando o trabalho do outro. E isso são práticas assim que você vai levando ao longo do tempo. Muitas sessões de terapia. Sim, profissionais de educação física devem fazer terapia, por favor. E de todos os fatos é que quando a gente vai pautar o profissional de educação física, a gente precisa pensar que ele é um ser humano também, que ele também comete falhas. E que, além das falhas que a gente pode cometer, a gente comete esses deslizes profissionais, de, tipo assim, pô, fui indicar o fulano, o cara mete uma coisa assim, ou fui indicar fulano, não atinge a expectativa. E principalmente, no contexto que a gente vive, machista, misógino, desmerecedor, por exemplo, de outras... eu vou colocar minorias, mas não seria exatamente o termo que eu gostaria de usar, mas tipo, já vi muitos colegas falarem assim, fulano, putz, mulher, né? Sabe como é que é treinar com mulher? Cara, conheço muitos profissionais sensacionais, entendeu? Assim como conheço muitos colegas homossexuais que também são muito sensacionais dentro da área. Só que caem no desmerecimento exatamente disso, do tipo, você questiona o profissionalismo, né? A competência profissional pautado o quê? No gênero e na orientação sexual, e qualquer coisa que não deveria acontecer. Porque, do mesmo jeito, eu conheço pessoas heterossexuais que são exímios profissionais, como também conheço pessoas heterossexuais que não valem exatamente o valor que elas cobram dos alunos. E você pergunta o que o pessoal está fazendo ali. Mas são necessidades, né? E são situações. E quando a gente linka para isso, você fala, cara, poxa, é um tanto quanto decepcionante para mim pegar, todo mundo gera uma expectativa sobre o meu trabalho, sobre o profissional que eu sou, e aí transfere isso para a pessoa para a qual eu estou indicando e a pessoa não atinge a expectativa, e pelo contrário, ela ainda acaba derrubando mais ainda, caindo na mediocridade que a profissão já tem, né? Porque afinal de contas ter um personal ainda no Brasil é considerado como algo de luxo, né? Algo muito exclusivo. No dia que eu tiver um personal. E não deveria ser bem assim, né? A gente deveria ter um acesso personalizado de saúde em todos os aspectos, né? Básicos de atenção, seja de um cuidado e atenção mais primário até o mais alto escalão, individualizado. E a gente sabe que não é o que acontece. Fato é que, diante de tudo isso que eu estou contando aqui dentro do Causos, é que quando a gente faz indicações profissionais, né, a gente pauta dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem como valor profissional e como pessoa, como o Jones pessoa, não só o Jones personal. E a gente acaba literalmente se deparando com situações decepcionantes, como a que aconteceu ontem. Por que eu estou puxando esse gancho? Porque eu fui puxar o histórico desta pessoa que me procurou, né, para fazer personal, porque eu conheço as pessoas que haviam trabalhado com esta pessoa antes. E aí eu fui perguntar, olha, deixa eu perguntar, como é que é a situação com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa e tudo mais. E aí acontece que você vê que o buraco é bem mais embaixo, né?
A gente vem de um desmerecimento onde a pessoa mesmo desmereceu as duas profissionais anteriores, que eram mulheres, e que depois houve mais uma pessoa do gênero masculino, e que era assim. Vou colocar o caos aí só para você entender. O valor, a gente paga uma taxa para academia para trabalhar. E aí, normalmente, você tem que embutir esse valor no preço, né? No pricing do seu serviço que você vai prestar para a pessoa e que você está prestando através da academia. E fato é que havia literalmente um desmerecimento profissional profundo. Diante de todos esses aspectos, eu respirei muito fundo antes de dar uma resposta final para essa pessoa, porque eu não quis ser indelicado. A vontade que a gente tem é de literalmente falar bem assim: você paga 7 mil reais na porcaria de um telefone e você não consegue pagar este valor mensalmente para ter um personal que vai te atender, pensar no seu treino, individualizar a sua necessidade, te valorizar como pessoa. Você vai poder literalmente colocar expectativas e traçar objetivos, enfim, tudo aquilo que envolve. Aí você volta lá no caos número 1 e 2 que eu falo sobre a profissão. E aí você desmerece o trabalho e literalmente desquantifica, né, o trabalho profissional que a gente exerce dentro da vida das pessoas. A vontade que a gente tem é literalmente de mandar a pessoa bem para aquele lugar. Mas a gente respira fundo e pensa o seguinte: se essa pessoa já trocou de personal 4 vezes, você me perdoa, mas eu não vou ser a 5ª pessoa. Por quê? Porque daí é exatamente o que eu postei nos stories. Eu fui relembrar exatamente cada momento que eu vivi ao longo dos últimos 10 anos quando eu entrei na educação física. E que me fizeram remontar o quão ralado foi eu vou colocar aí mais de 50 finais de semana que eu investi, né? Porque o pessoal tem o costume de falar bem assim: nossa, perdi um final de semana fazendo curso. Não, você não perdeu o final de semana, você passou o final de semana investindo no seu conhecimento que vai te agregar valor profissional, entendeu? Então, assim, e isso vai te gerar retorno porque você valoriza o seu trabalho, né? Então você pensa assim: cara, eu não vou derrubar o meu sorriso, que é uma marca registrada minha de ser uma pessoa alegre, e por conta de uma fração de uma pessoa que não tem um pingo de respeito profissional. Porque se ela não tem um respeito profissional comigo, o que dirá com o serviço prestado por outras pessoas? Então aquilo me emputeceu literalmente de um grau que eu falei assim: a resposta foi simples e objetiva. Olha, agradeço o contato e a vida segue. E é isso. Enfim, tudo isso para dizer que indicações, né, e merecimento profissional a gente almeja e conquista. Então, por exemplo, quando uma indicação chega para mim, eu tento sempre observar da onde ela vem. Por que eu falo observar da onde ela vem? Porque por vezes pode vir de uma pessoa que não me transpira, né? Não transpira não, desculpa. Não me remete a nenhum senso de confiança. E aí é aquilo que eu já tratei aqui, né? Quando algo não faz mais sentido para mim, eu sempre me pauto dentro dos meus ideais profissionais, dos meus valores profissionais, da minha ética profissional, e deixo a pessoa seguir a vida dela também. E foi o que aconteceu nessa situação. Enfim, Causos de Personal número 16 se tratava disso, da gente ter consciência do valor profissional que as pessoas têm, de respeitar as histórias de cada um dos profissionais que está ao seu lado, independente, né, de quem quer que esta pessoa seja e em qualquer área que ela esteja. Respeitar a história das pessoas é extremamente importante. E eu digo isso porque eu venho de um valor onde eu fui literalmente reconstruindo valores ano após ano, né? Uma das premissas que eu sempre
prezo para mim e peço para mim nas minhas orações é que eu jamais pare de aprender, mesmo com as situações mais desconfortáveis que a vida possa se apresentar. E é sobre isso. É sobre reconhecimento, sobre valorização, é sobre você olhar, né, individualmente para cada pessoa, e aí é você literalmente cair de cabeça na sua área e se valorizar, porque você não é só um profissional, você também é uma pessoa e você tem uma história. Enfim, Causos de Personal número 16 foi sobre isso. Pegando um recado aqui que não só o profissional e sim o pessoal estudou muito para chegar onde está. E é sobre isso. E tá tudo bem. Enfim, espero você no Causos de Personal número 17, que solta em breve. Eu estou muito feliz de estar saindo dessa fase, né? Essa fase dos 30, já chegando ao final, assim, você vai ganhando e refazendo esse retrospecto da maturidade, enfim. E é sobre isso. Fico muito feliz com a repercussão que o meu trabalho tem tido dentro do ambiente que eu estou. Como eu falo sempre, né, e eu vou voltar a repetir, eu não almejo ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil seguidores, porque essa cobrança, trazer isso, remete você a uma grande responsabilidade de você ter que se posicionar sobre tudo e sobre todas as pessoas. E eu não estou aqui dentro de um tribunal onde eu vou julgar o que é certo, o que é errado, porque cada um tem um julgamento de valor. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você, mas, como eu já tratei num caso anterior, a gente senta, conversa, reflete e chega a um denominador comum. É sobre isso. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Eu acredito que deu exatamente 21 ou 22 minutos de causa. E é sobre isso, e tá tudo bem, professor Jones, o seu personal trainer, literalmente rasgando o verbo aqui no Causos de Personal número 16. Um beijo grande para você que ficou até o final da gravação. Beijo grande. Vambora.